Sem ação não tem transformação, tudo bem com vocês? Mais um dia! Olha a semana começando, hein, gente? Vamos começar aí com fé, coragem, com força, com determinação. Olha só, né? Estou aqui com os meninos, estou com o Rafael Silva, com o Rafael Cândido e mais, né, um episódio aí das nossas histórias reais. Hoje eu vou ter aí Bom, antes de eu falar do que vai acontecer, do que vai vir aí sobre o nosso relato, tá? Rafael Cândido, tem alguma coisa a nos dizer hoje, a nos falar nessa semana que está apenas começando? Isso aí, tenho sim, pessoal. Bom início de semana para todo mundo. E só relembrando, eu estava até conversando com o Anderson aqui antes da gente começar, né, a gravação. E, pessoal, tem pouca mandala, tá? Então tem só um pouquinho aí. Nós vamos provavelmente fazer, né, Anderson? Não sei essa semana só já basta, isso que né? eu ia falar. Nós conversamos aqui, acho que só essa semana, tá? Quem quiser ainda adquirir, porque tem pouca mesmo. Nós não podemos zerar aí, porque depois a pessoa pede, né? É assim, eu estragou minha mandala ou não recebi e tal. Então a gente tem que trabalhar aí com um estoquezinho pequeno para atender essas pessoas. Só uma coisa, tá? Quem não ainda foi atendido ali, que é uma demanda muito grande de mensagem, tá? Você já tá seguro. Todo mundo que já comprou vai receber, fica tranquilo, tá? Isso, o pessoal fica desesperado porque acha que não vai receber e já mandou, né? Então você que já comprou, nós estamos contando aí que você já comprou, beleza? Agora, quem ainda não adquiriu, corre o risco de ficar sem. Então, vou pôr aí para vocês, ó, para vocês verem, tá? Você faz o Pix aí nesse número de telefone e depois manda nome, endereço e comprovante nesse telefone, no WhatsApp desse aí de baixo. Ou, se preferir, pelo site lá, lojageist.com.br. Beleza, pessoal? E ainda dá tempo, tá? De você que quer, né, se aprofundar um pouquinho mais, fazer uma aliança, um casamento com o Exu do Ouro. Dá tempo ainda de participar dos 7 portais. Tivemos um único portal, só temos 6 ainda pela frente, tá? Então dá tempo ainda. E também, né, as mandalas, como o Rafael Cândido falou pra gente, tá? E a mentoria. Gente, a mentoria é muito importante, tá? Porque é toda aquela explicação que você precisa entender para trabalhar tudo ali, o processo, o Exu do Ouro, você, aonde que você, né, como você deve fazer a mudança para a mágica acontecer, certo? Agora eu vou deixar vocês aí com um relato, né, da Dária, aonde ela pede, né, auxílio aí para a Denise, a sua irmã, né, para o seu pai e também para o seu sobrinho. Gente, olha que coisa triste que aconteceu aí dentro da casa, né, dentro da vida da Dária. Olá, Anderson. Meu nome é Dária do Nascimento. Escrevo esse relato para pedir auxílio espiritual por todos os meus familiares desencarnados, mas em especial pela minha irmã Denise e pelo meu pai Brandão. A Denise sempre teve um temperamento muito difícil e durante anos deu muito trabalho aos meus pais. A relação entre ela e meu pai era marcada por constantes conflitos. O pior deles aconteceu quando ela já tinha 26 anos, depois de descobrir que ela havia enganado a família e roubado uma quantia muito alta de dinheiro. Meu pai perdeu completamente o controle e acabou agredindo a minha irmã. A partir daquele dia, ela passou a nutrir um ódio profundo por ele. Anos antes, minha irmã havia se tornado mãe solteira. No início, meu pai sofreu muito com essa situação, mas com o passar do tempo, perdoou completamente. Ele acolheu a filha e o neto de volta em casa e ajudava a criar o menino com muito carinho, tratando-o como um verdadeiro filho. Apesar desse perdão, de todo o apoio que meu pai oferecia, os conflitos entre ele e a minha irmã continuavam por causa do comportamento dela e das constantes discussões dentro de casa. Tomada pela revolta após a agressão e pelo ressentimento que alimentava, minha irmã colocou veneno na comida do meu pai. Naquele dia, porém, aconteceu uma tragédia ainda maior. Meu pai comeu a refeição envenenada, mas infelizmente o meu sobrinho de apenas 6 anos também acabou comendo da mesma comida. Meu pai chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu. Meu sobrinho também veio a falecer. Ao perceber que o seu próprio filho havia sido envenenado,
A minha irmã entrou em completo desespero. Ela perdeu a razão. Dizia que a casa estava tomada por espíritos malignos e por entidades que a perseguiam. Falava coisas desconexas, como se estivesse completamente perturbada. Nós não sabíamos como agir. Eu estava desesperada, tentando compreender tudo o que estava acontecendo, enquanto via meu pai e meu sobrinho lutando pela vida. Sem conseguir suportar a culpa e aquela dor, minha irmã acabou tirando a própria vida. Anderson, desde muito jovem eu percebo a presença espiritual ao meu redor. Sempre tive uma sensibilidade muito grande. Nos últimos tempos, porém, tenho visto minha irmã em casa, como se estivesse pedindo socorro. Também sonho com frequência com ela e com meu pai. Nos sonhos, ambos aparecem em lugares escuros, frios e com uma aparência muito sofrida. Isso toca profundamente o meu coração. Por isso, venho pedir com toda a humildade que você possa fazer uma oração por eles e pedir auxílio aos irmãos espirituais para que recebam amparo, esclarecimento e tratamento espiritual, e assim que seja feita a vontade de Deus. Meu maior desejo é que a minha irmã encontre paz, que consiga perdoar meu pai, que também se perdoe por tudo que aconteceu e que possa um dia me perdoar. Ela partiu acreditando que eu havia prejudicado o relacionamento dela, algo que jamais eu fiz ou desejei. Nunca me envolvi em sua vida. Ainda assim, ela morreu guardando esse sentimento contra mim. Hoje, do fundo do meu coração, eu afirmo que a perdoo por tudo. Não desejo que ela permaneça presa ao sofrimento, ao remorso e ao ódio. Quero apenas que ela encontre a luz, misericórdia de Deus e siga em paz pelo caminho do tratamento espiritual. Muito obrigada por me ouvir. Que Deus abençoe você e todos aqueles que trabalham em favor do bem. Que Maria de Nazaré continue sendo a grande mãe, mãe intercessora de mais um trabalho, e que os bons espíritos amigos se façam presente, toda, a equipe espiritual que auxilia esse trabalho. Nós temos um relato aí da Dária, aonde ela está pedindo ajuda, para a sua irmã, para a Denise, mas ela também tem ali o pai desencarnado, o sobrinho desencarnado, e o espiritual já me revela que o sobrinho, tá, gente? Ele foi para o espiritual. Então, a gente agradece, a espiritualidade. Como as crianças, têm uma facilidade muito grande de seguir, a pureza no coração, sem maldade no coração. Mas muitas pessoas falam assim: Anderson, mas criança é anjo. Gente, anjo, tá? Não vem para a Terra. Todos que vêm para a Terra são espíritos encarnados. Certo? Tá? Tô contrariando ninguém, cada um tem sua visão, tem a sua forma de pensar, mas todos, que nascem, vêm para a Terra, estão encarnados. Respeitando, o processo de cada irmão, de cada espírito, eu pergunto: quantos irmãos, em quantos espíritos, precisando de auxílio, de ajuda, nós nos encontramos aqui? Eu entendi que são 6 irmãos. É isso mesmo que eu entendi? Sim, 6 irmãos. E também vi ela falar Rafael agora no final. Vocês entenderam ou não? Você mencionou o nome do Rafael? Mencionou. Qual dos Rafaéis? Que nós estamos em 2 Rafaéis aqui, E claro, com a proteção também do arcanjo Rafael, É o Rafael Cândido ou o Rafael Silva? É o Cândido? Sou eu. Você tem algum recado, alguma coisa a passar ao Rafael Cândido? Tenho sim. Pode passar, pode falar que ele está aqui todo ouvidos,
Você entendeu? Entendi. O que ela falou? No começo ela falou, você vai morrer. É isso? É sim. Agora, vamos lá. Gente, agora a gente mudou toda, né? Já mudamos toda... Para outro lado. Outro lado aqui. E... Você é um pouco invasivo. Vou te fazer algumas perguntas. Tá. Aceita? Posso? Claro, vamos lá. Não vou deixar isso para depois, porque a gente tem, né, o pessoal como uma família, né? Então eu sempre falei que eu sempre sou bem transparente, né? E eu acho que como eu, quem tá assistindo tá curioso também. Então, e o que ela falou para mim não é uma coisa para mim desconhecida. Foi uma surpresa. Não que o Rafael Cândido vá morrer, gente, pelo amor de Deus, né? Não é isso. O que eu desejo para esse homem aqui é vida e saúde, né? Que Deus abençoe muito a vida dele, né? Rafael Cândido, até me emociona aqui, é uma pessoa muito importante aqui para mim, né, tem me ajudado, tem feito muito. Foi a pessoa que acreditou no meu trabalho, né? Foi o único que falou assim, não, eu vou com você e que se dane o resto, né? E a gente está caminhando aqui. Você pensou em alguma coisa nesse sentido por esses dias? Bom, já que é para falar a verdade, sim. Certo. Por que eu fiz essa pergunta, tá, gente? E isso é uma lição pra gente, é muito importante, né? Porque o que acontece? Quando nós pensamos, nós vibramos, é o que eu falo sempre para vocês. E nós atraímos espíritos, né? Nós atraímos o chamado espírito da morte, né? Então ele fica ali, ó. Por isso que acontece muitas pessoas, né? Tiram a própria vida nesse motivo. É levada pelo calor dessa emoção e são brechas. O Rafael Cândido, ao pensar nisso, ele deu uma brecha, ele abriu uma brecha. Os espíritos só podem influenciar quando nós abrimos essa brecha. Tá? Então isso aconteceu. Então por isso que eu fiz essa pergunta. Cuidado, gente, né? Cuidado com o que vocês pensam, com o que vocês acabam... Ele está co-criando uma situação para ele. E às vezes quando as coisas não estão fáceis ou você está com alguma dificuldade... Exatamente. É difícil você trabalhar a positividade, né? Eu particularmente sempre tive muita dificuldade em trabalhar a positividade. E realmente você está com enfrentando alguma dificuldade, algum problema e tal, e você não pode deixar cair, né? Se deixar cair, igual você falou, aí você atrai mais negatividade, mais coisas ruins para você, né? E olha só, o que eu tinha preparado para hoje, né? Gente, tudo isso é uma surpresa para mim, tá? Tá totalmente fora. Para todo mundo. Totalmente fora do contexto, né? Porque eu analisei um relato para fazer. E o que eu ia falar para vocês, né, a respeito desse relato, né? Como falta amor nas pessoas, famílias, né, em conflitos. E como a gente tem aqui o relato da Dária pedindo ajuda para Denise, né? A Denise, ela cometeu algo aí, né? Horrível. E os conflitos familiares, né? Como os espíritos entram na vida das pessoas, na casa das pessoas... muda todo o rumo ali dentro, a situação, aonde joga, né, pai contra filho, filho contra pai, gente, nação contra nação, né? Isso é até bíblico, tá acontecendo aí. As guerras pararam, seu Rafael Cândido? Acho que não, né? Não, retomou agora aí, antes do fim de semana, o Irã lá fechou o Estreito de Hormuz de novo, né, e o Trump reativou, vamos falar assim, os ataques lá contra o Irã. Então, até essa guerra que praticamente tinha acabado, ela retornou aí e que nós estamos vendo aí pode acontecer mais, né? Mais Sim. ainda. O conflito pode ficar muito pior do que tá. Não tá fora daquilo que eu falei, acho que uns 4 anos atrás, né? Não tá não. Então, e o que acontece, gente? Posso falar? Pessoal, eu tenho que tirar essa camisa que eu tô passando lá aqui. Sai, dá uma saidinha ali, tá suando, né? Tô muito. Rafael Silva não tá muito bom ainda, viu, gente, né? Tá tomando medicamento aí, o bichão quer sair, quer se sentar um pouquinho ali? Acho que eu vou. Então pode ir. Vai lá. A semana hoje, gente, começando aí turbulenta, né? Totalmente fora do que a gente previu. Mas, quer sair pra fora? Vai lá. Não, só... Certo. Tirou a camisa que tá Então, gente, o que eu falo pra vocês é o seguinte, tá? O que acontece, né? Tudo isso... faz parte aí, né, do mal. O mal se levantando.
contra as pessoas, sobre os lares, sobre famílias. Se você não cuidar, né, você vê um pensamento que o Rafael Cândido teve, o que aconteceu? Né? Já deu uma vazão aqui para nós. Então, Rafael Cândido, você precisa, né, mudar. Eu sei que você tem essa dificuldade, a gente já conversou muito sobre isso. Mas mudar os seus pensamentos. Gente, quando vocês mudam o pensamento, tá? Nós somos, né, que eu falo sempre para vocês, por que eu faço aquele gesto, né? Que eu lembro do cavalo. O cavalo é um animal, né, que só olha para frente, né? Colocaram ali um tapa-olho, sei lá como é que chama, um cabresto nele ali. É isso, cabresto, né? Eu acho que é cabresto, hein? Enfim. Nós já perguntamos, aí o pessoal coloca nos comentários de tudo, porque cada região fala uma coisa. Né? E colocaram aquilo no cavalo para ele não olhar para os lados, né? Para ele não ter uma visão de 360 graus, vamos dizer assim, né? Nem 180. Então, gente, o que acontece? A maioria das pessoas estão assim, né? Estão totalmente vendadas, só olha aquilo, vem vivendo aquilo que foi implantado lá atrás pelos nossos pais, avós, e assim vem, assim segue a humanidade. Por isso que eu sempre falo que eu tenho vontade de fazer aquele vídeo, sabe, gente, para vocês, aonde escancarar tudo, né? Eu até falei, acho que semana passada, né? Se vocês querem o vídeo, muita gente quer que eu faça, pois eu vou fazer esse vídeo porque eu tenho vontade de falar tudo para vocês. Tudo e mais um pouco, que talvez aqui não dê. E também o tempo também iria estourar. Então esse é um aviso, né, ao Rafael Cândido e a tantas pessoas que estão às vezes passando por alguma tribulação, alguma coisa, né, seja qual for a ordem, seja financeira, emocional, problema de saúde, enfim, tá, gente? Isso não é o fim. O fim é quando você começa a pensar dessa forma. Esse sim é o fim, porque daí você está trazendo mais elementos energéticos, espíritos, né, que parecem, entre aspas, ali, confortável, amigo, né? Então, opa, ele tem alguma coisa aqui me direcionando. E quando você vai lá e faz a caca, você está sozinho. E aí você é mais, né, uma vítima da situação. E uma coisa que a gente não pode ser, gente, é vítima, tá? Então isso acontece muito. Tanto que a gente está lidando, ia lidar, nem sei se vai dar mais tempo, acho que já até estouramos já o tempo, né? Não dá mais tempo, mas eu vou continuar esse vídeo na próxima, tá, gente? A gente vai ter continuação desse vídeo, que é onde a Denise, né, ela também acabou entrando tudo nisso daí, né? O mal existe. Muitas pessoas acham que o mal não existe, que o mal, enfim, né? E o mal, ele tá aí a todo tempo. A maioria das pessoas não vê, não sente. A maioria das pessoas estão preocupadas no viver o dia a dia, nas suas contas para pagar, lidando com as suas situações, com os conflitos emocionais. E muitas pessoas são céticas, não acreditam em nada, não, entendeu? Então, é aí que a coisa acontece. O espiritual também, Rafael, aproveitando que a gente está se direcionando para vocês, poderia ser uma consulta particular e acabou sendo, né, algo aqui... filmado. Né? Essa irmã que falou com a gente, tá? É uma mentora alertando, né? É uma mentora, ela está aqui no auxílio, alertando o Rafael Cândido para ele tomar cuidado, tá? Cuidado com a sua saúde, tá? Cuidar com a sua saúde e outra, não deixar que você, os seus pensamentos, te adoeça mais ainda, né? Te coloque numa situação, tá? Crítica e ruim. Certo? Você entendeu o recado, Rafael? Entendi perfeitamente. Esperava que isso iria acontecer? Mas eu acho que nem você esperava. Então, e é verdade mesmo, porque se a gente, igual aquilo lá, se você deixa seus pensamentos negativos, isso aí impacta diretamente no seu corpo. Isso aí é as suas defesas aí naturais e que você precisa no dia a dia para enfrentar tanto corpos estranhos como bactérias, vírus e tal. Você derruba toda aquela defesa que você tem, além do psicológico, espiritual, cai tudo, né? Realmente, isso aí que você está falando, eu acredito perfeitamente. Só é muito difícil de trabalhar, é difícil. É difícil, a briga é com quem? É com você. Não é fácil, mas precisa, eu tenho consciência que precisa, mas eu tenho uma baita dificuldade. Como muitas pessoas têm, né? Então isso não é um quadro só do Rafael Cândido. O Rafael tem dificuldade em trabalhar tudo isso. Muitas pessoas têm, eu também já tive, né?
Você acha que não? Tive muitas, né? Muitas, muitas e muitas. Mas eu consegui, estou conseguindo, ainda estou, né? Eu estou passando pela terra, gratidão mesmo a Deus, né? Por essa oportunidade, que às vezes a gente acha que é tão difícil, mas muitas vezes eu achei, né? O que eu estou fazendo nesse lugar? E muitas vezes, muitas pessoas acham que vem para cá para sofrer, mas por quê? Ó, o que é o pensamento? O que é a cabeça dela, a visão? Vem para cá para sofrer, não é? O sofrimento, gente, é você quem coloca, é você quem faz. Você está aqui para o aprendizado, para se tornar alguém melhor, né? Para, né, dar continuidade, talvez, àquilo que ficou para trás. Então aproveita isso, né? Ame hoje, gente, como é importante se perdoar. Tem muitas pessoas que falam, eu não sei, nada dá certo, eu não consigo, eu sou um F lá, um fracasso. Enfim, você precisa se perdoar. Fez alguma coisa errada, que você acha que está errado, aquilo te machuca, se perdoe. E você precisa perdoar. Mas me fizeram muito mal. Caramba, fizeram tanto mal para mim. Eu perdoo, aprendi com isso. E liberto, que a pessoa seja feliz bem longe de mim. Isso não é pecado, né? Isso não é mal. Mal é você ficar ali, né? Então tem pessoas que são tão tóxicas, então tem pessoas que são tão pesadas que elas não querem. Você tenta ajudar, mas elas não querem. O que você tem que fazer? Larga disso. Vai viver a sua vida, vai construir a sua vida, vai construir o seu caminho, tá? Então que hoje isso sirva, né, de lição para o Rafael, para todos nós. Eu falo que a gente está sempre conectado, né? Somos um só em Cristo Jesus. Esses dias eu recebi uma mensagem que oh Deus, a pessoa me xingou ainda falando assim que eu sou uma pessoa demoníaca, né? Que ela não vê eu falar em Deus. Como não, né? E outro simples fato também de eu falar em Deus aqui não mudaria nada, né? Deus não tem que estar no que eu falo, Deus tem que estar no meu coração, na minha visão, na minha vida, né? E que se eu não tivesse aqui para abençoar, eu não recebia relatos de vocês, né? Vocês não teriam colocado relatos aqui pra gente de tanta coisa, de tanta mudança, né? Vai lá no app vizinho, lá tem um monte de gente. Nossa, você mudou minha forma de ver, de pensar. Isso, meu trabalho é esse. Eu quero que você mude, quero que você acorde para a vida. Eu quero que você se transforme numa pessoa verdadeiramente abençoada. Mas para ser abençoado, você também tem que aprender a abençoar, tá? É assim, é uma troca, né? É a lei do retorno. Quando você emana, tudo volta. Bom, é isso. Acho que eu já falei bastante para vocês. Deu aí um tempo já, né? Deu sim. E é isso. A gente mudou totalmente aí. Não foi... Nós não mudamos, né? A espiritualidade usou alguma forma para falar com muita gente, tá? Eu recebo assim, no meu coração mesmo. Eu tenho essas, né? Essas mensagens que muitas pessoas... no dia de hoje, acordou pensando, desde ontem, essa madrugada que o espiritual me revela, que muitas pessoas pensaram em tirar a própria vida, tá, gente? Então, pense bem no que vocês vão fazer, tá? Isso é maligno, isso é diabólico, isso é coisa ruim, isso é mal, tá? E é um mal que depois tem volta, é trabalhado. Mesmo as coisas aqui diante do nosso mundo, né? Do físico, do agora, são trabalhadas, como depois também. Por isso que nós temos tantos irmãos em sofrimento. Então pense bem, né? Se aproxime de Deus. Lembre-se de uma coisa, né? As pessoas acham que Deus está lá em cima, sentado num trono lá e olhando, né? Manipulando toda a situação. Não, gente. Deus está em você. Quando eu olho para um irmão, por mais ruim, por mais imperfeito que ele seja, porque nós estamos aqui para isso, para o aprendizado, né? Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui, nós precisaríamos colocar os nossos pés aqui nesse mundão, na terra, no plano físico, tá? Então, quando eu olho para um irmão, o que eu vejo? A minha semelhança, eu vejo Deus. Somos imagens e somos semelhança, né? Custa nada você virar para alguém e falar assim, hoje, bom dia, eu amo você em Cristo Jesus. Talvez a pessoa, uma simples palavra muda uma situação. Uma simples palavra, um abraço, um gesto de carinho, muda e salva uma vida, tá? Estendendo mais um pouquinho, né? Estão mandando eu parar ali, ó.
Teve uma vez que eu mandei um bom dia por escrito a uma pessoa, infelizmente, depois essa pessoa, ela acabou, né, tirando a sua vida, e essa pessoa, ela me falou assim para mim: Anderson, você acredita que eu estava pronto aqui agora para poder tirar a minha vida e com o seu bom dia, da forma que você colocou a mensagem para mim, você impediu que eu fizesse isso? Olha só, gente, talvez, né? Uma simples palavra, um simples gesto de amor, Deus nos usa o tempo todo. E quem capacita a gente, tá? Não é o homem, é Deus. Então, Deus usa inúmeras formas para chegar até alguém. Como eu acredito muito que Deus usou o Rafael Cândido, usou essa irmã para trazer essa mensagem para o Rafael Cândido. Nós estávamos no Encontros Espíritos aqui, eu cheguei a perguntar, não, né? Seis, né? 6 irmãos, 6 espíritos. Bom, vou deixar você colocar uma oração aí, a gente volta para perguntar se esses irmãos conseguiram, vou fazer uma oração, se eles conseguiram encontrar aí a luz, o caminho, se eles vão conseguir se direcionar aí ao tratamento espiritual. Pai nosso, que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz, justiça, fé, caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo, e livra-me de todo o mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais essa lição. Que assim seja. Muitas bênçãos e vitórias para a nossa vida. Amém. Bendito é o desejo do meu coração. Respeitando o processo de cada irmão, de cada espírito, eu pergunto: quantos irmãos, quantos espíritos vão conseguir passar ao tratamento espiritual? 10 irmãos vão subir? 10 irmãos, é isso? Sim. A gente agradece, né, a espiritualidade aos bons espíritos. O Rafael, tá? O Silva não conseguiu fazer aqui, ele está se sentindo mal. Muitas pessoas perguntam, né? Mas o Rafael sempre está doente, está ficando doente. Gente, sabe o que acontece? Você tá correto, né? Para todo mundo ficar sabendo aí. Rafael Silva não está se cuidando nem fisicamente, né? E nem no espiritual. Aí vem esse tempo, todo mundo ataca a renite dele, ataca a sinusite, enfim, né? Tudo it. E o que acontece? Rafael precisa trabalhar também, tirar os itens da vida dele, colocar aí saúde, né? E outra, para fazer esse tipo de trabalho que eu faço junto com os meninos, tá? Não é fácil. Realmente a pessoa precisa estar preparada espiritualmente. E nem sempre todo mundo tá aí, eu não consigo controlar, né? Eu consigo controlar e cuidar de mim. Tento auxiliar os meninos, mas nem sempre os meninos me ouvem, né? Então, isso acontece muito, tá, gente? Então, por isso que acaba, né, trazendo... quando a alma não tá legal, o físico adoece, certo? Gratidão a todos vocês. Esse vídeo de hoje, tá, da Dária com a Denise, vai continuar. O próximo vídeo a gente dá continuidade a ele, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Ficam com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou, galera!